Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a graça, a paz, o amor de Jesus esteja sobre a sua vida. Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé, esse momento que a gente para o nosso dia para tomar um cafezinho com Jesus, para ouvirmos a voz do Espírito Santo, para alinharmos a nossa vida conforme a palavra viva de Deus, né? A Bíblia. Você sabia que a Bíblia ela é palavra viva? Gente, faz 2000 anos que esse texto terminou de ser escrito, né? Ele começou a ser escrito quase 4000 anos atrás, mas ele terminou de ser escrito aproximadamente 2000 anos atrás. E pensa, ele continua atual. É verdade. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ela faz um raio-x do ser humano, mais atual do que nunca, e que ela revela para nós não apenas quem é Deus, mas quem também nós somos e o que nós precisamos para vivermos uma vida plena, uma vida abençoada. Então, com sinceridade, eu digo assim, você quer viver uma vida plena, abençoada, você quer viver uma vida cheia de sentido e propósito? Gaste tempo ouvindo a palavra de Deus. E é isso que a gente faz aqui no Devocional. A gente para o nosso dia, né? E vai lá para a Bíblia e medita nela. Hoje nós vamos meditar no início do livro, da primeira carta que João escreveu. É a 1 João, então capítulo 1, do versículo 1 em diante nós vamos ler. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vocês, para que vocês igualmente mantenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aleluia! Aqui João está falando a respeito de Jesus, porque ele diz, olha, o que era desde o princípio. Quem é que era desde o princípio? Jesus. O que temos ouvido, ele ouviu de quem? João era discípulo de quem? Jesus. O que temos visto com nossos próprios olhos, quem ele viu com os próprios olhos? Jesus. Ele andava com Jesus, os milagres ele viu Jesus morto, ele viu Jesus ressuscitado. João é testemunha. E depois aqui, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele tocou Jesus. João é aquele discípulo que estava nos braços de Jesus na Santa Ceia, né? Com a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus. Mas também que no dia que Jesus ressuscitou, certamente ele tocou, ele abraçou Jesus para ter certeza que não era uma ilusão da sua mente. E eles passaram 40 dias com Jesus ressuscitado. Eles apalparam, Jesus comeu com eles. E aqui ele diz com respeito ao verbo da vida. Olha só, ele chama Jesus de palavra, de verbo da vida. E aqui ele diz, a vida se manifestou. Queridos, olha só. O universo todo foi criado por Deus e pelo seu Filho Cristo. A vida toda foi gerada em Cristo. É Cristo que deu a vida. Ele é a palavra eterna de Deus. É por meio de Jesus que Deus criou tudo que existe. Ele é a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele é o verbo da vida. É pela sua palavra e pelo poder da sua palavra que a vida existe, inclusive a vida humana, a respiração, o sopro, o nosso espírito, todos os seres que existem vivos se tornaram seres vivos pela bondade e pela graça de Cristo. Ele é o verbo da vida. E agora, não apenas
a vida que nós temos, mas a verdadeira vida se manifestou, porque o autor da vida se tornou um ser humano e ele se manifestou, ele se mostrou. Manifestar significa mostrar-se, revelar-se. Deus antes ele era revelado pela própria criação, pela natureza, nós podíamos ver as obras de Deus. Depois Deus se revelou por meio dos profetas, que tinham a palavra inspirada por Deus, e por fim em Cristo o próprio Deus se revelou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como o próprio João diz em João 1,14, no seu Evangelho, o Verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então aqui ele está falando que a vida, a própria vida, o autor da vida se manifestou, e nós o vimos, e damos testemunho, e anunciamos, e aqui ele diz, a vida eterna, que estava com o Pai, e que agora foi revelada a nós, foi manifestada a nós. Queridos, se nós lemos o Antigo Testamento da Bíblia, nós vamos ver que alguns homens de Deus e alguns profetas já tinham revelação a respeito da eternidade. A eternidade de Deus em toda a Bíblia está revelada, mas a respeito da promessa da eternidade para os homens, era algo que estava subentendido, mas não havia uma clareza quanto a esta promessa no Antigo Testamento. Não havia um entendimento de como seria com os seres humanos depois da morte. Um entendimento completo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus estava falando por meio de profetas, em sombras, em figuras, e Ele vai apenas completar a sua revelação aos homens quando Ele mesmo vem à Terra. Ou seja, Deus vai se revelando progressivamente, desde Adão até nós. Cada dia Deus se revela um pouco mais, e Deus se revelou completamente, inteiramente na pessoa de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Então em Cristo Deus se revela por completo a nós e revela tudo o que precisamos saber a respeito da salvação, da vida. E em Cristo recebemos o entendimento completo sobre a eternidade. Ontem eu comecei a falar sobre esse assunto e eu quero hoje trazer clareza para você sobre isso. Se você ler, por exemplo, em Eclesiastes, você vai ver que Salomão, e também em Provérbios, alguns sábios falam assim: que certeza temos a respeito do que acontece depois da morte? Como saberá o homem se haverá vida depois da morte? Por quê? Por que há essa dúvida? E ali são livros filosóficos e estão na Bíblia para mostrar a filosofia desses homens e como essas pessoas pensavam. Mas ali o próprio autor conclui dizendo que o mais importante no final de tudo é entregar a sua vida a Deus. Mas esses autores desta filosofia antiga, por mais que eles fossem tementes a Deus, eles não entendiam as coisas da eternidade. Eles não entendiam como seria depois, mas eles confiavam em Deus. E eles confiavam que Deus era quem dava a vida e quem sustentava a vida nessa terra. Então, mesmo tendo a dúvida quanto a como seria depois, eles sabiam que era Deus que dava o sentido da vida aqui na terra. Agora, quando Cristo vem, Cristo revela que o plano de Deus para a humanidade não tem a ver apenas com a vida aqui, nesses 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 anos que nós vivemos aqui. Ele revela que o plano de Deus é restaurar aquele paraíso eterno que ele havia criado lá no início. E que o plano de Deus, através da sua própria morte numa cruz, é conceder a vida eterna a todo aquele que nele crê. E, gente, o versículo mais conhecido do Novo Testamento, ele revela isso claramente. João 3,16, Jesus dá o resumo dessa ópera. Ele diz: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer, gente, basta crer em Jesus, basta obedecer a Cristo, basta se arrepender dos seus pecados, todo aquele que nele crer, não pereça.
ou seja, não morra eternamente, não seja destruído. Perecer significa ser destruído. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, o que é perecer? É você ser desmanchado. O nosso corpo físico vai perecer, mas quando cremos em Cristo, o nosso espírito não perece. Recebemos a vida eterna em Cristo. E quando Jesus ressuscita, recebendo um corpo glorificado, Ele está nos mostrando o que vai ser feito conosco. Porque Ele é o primogênito dentre os mortos a ressuscitar. Ele é o primeiro filho de Deus a ressuscitar. E Ele ressuscitou e recebeu um corpo glorificado que está vivo até hoje e vai viver eternamente, para ser a prova, a mostra para todos os seres humanos do que Deus vai fazer com todos nós os que cremos. Todos os que creem em Cristo receberão também um corpo imortal da parte de Deus. Receberão uma nova vida, vida eterna da parte de Deus. Veja, essa é uma promessa. João 13,16, você tem que comer esse texto todos os dias, se alimentar dele, porque é a maior promessa de Deus. É claro que Deus promete cuidar de nós nessa terra, nos alimentar, cuidar da nossa família. Gente, mas tudo isso aqui vai passar. Se Deus te der um carro hoje, sabe o que vai acontecer com esse carro? Daqui a alguns anos ele fica velho, vai ser só uma lata. Você está doente, Deus pode curar você. Glória a Deus, vamos orar pela cura, para que você possa viver uma vida boa nessa terra, fazer o bem, mas um dia esse seu corpo vai morrer. E por mais que você seja curado hoje, daqui a uns dias, anos, você vai morrer. Ou seja, ninguém vai viver para sempre nesta terra com este corpo. Porém, a promessa maior de Deus para nós é a eternidade. E esta promessa é para os que creem nele. Para os que creem e obedecem. Para os que creem e se arrependem. Porque crer em Deus não é apenas acreditar que Ele existe, gente. É crer nas suas palavras. É crer no seu testemunho. Porque se Cristo morreu pelos meus pecados, é porque o pecado ofende a Deus. Então eu não posso mais continuar vivendo no pecado, né? Puxa, Ele já morreu para pagar pelos meus pecados. Não vou eu continuar pecando. Então agora, crer em Cristo significa se entregar a Ele para uma nova vida. Amém? Vamos orar agradecendo por esta revelação que agora nós temos. Os profetas do Antigo Testamento tateavam no escuro, mas nós já enxergamos claramente, porque nos foi revelado aquilo que não havia sido revelado anteriormente de forma completa. Nos foi revelado a eternidade em Cristo Jesus. Obrigado, Deus e Pai, porque o Senhor nos tem revelado coisas maravilhosas demais para nós. Teu plano eterno é lindo, Senhor, e queremos estar contigo eternamente, queremos viver contigo. Queremos desfrutar da Tua presença, andar no Teu Espírito. Queremos, Senhor, tocar as Tuas vestes. Queremos, Senhor, desfrutar da Tua presença todos os dias, Senhor. Oh, Deus, na eternidade queremos Te servir, queremos completar os Teus planos para esse universo maravilhoso que o Senhor criou. Oh, Deus, pedimos, dá-nos a alegria da salvação todos os dias. Dá-nos, Senhor, esse olhar que enxerga a eternidade desde agora. Que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa. Não há nada mais excelente do que isso. Queremos, Senhor, que o nosso nome esteja todos os dias no livro da vida. Essa é a nossa maior alegria, nossa maior felicidade. Obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa altivez de coração. Sempre que a gente acha que é alguma coisa, perdoa-nos, Senhor. Faz-nos lembrar que não somos nada. Somos meros mortais nessa terra, mas se nos tornamos algo é porque estamos unidos contigo. E aí, contigo, estamos nos lugares celestiais. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Vou fazer um desafio para ti. Pega essa mensagem e compartilha com 10 pessoas que você ama. Que tal fazer isso agora? Compartilhar esse devocional, esse link, esse áudio com 10 pessoas que você ama muito, para que elas se alegrem com a certeza da eternidade. Um grande abraço e até amanhã.